Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma discussão de caso clínico. Vamos começar hoje pelo Lucas. Estou conseguindo ver o slide? Sim, Bom dia, meu nome é Lucas. Eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Tomás. Então, se trata de uma paciente do sexo feminino de 14 anos. Paciente com história prévia de sinusopatia e hemiplegia à esquerda. A suspeita era cerebrite, abscesso ou tromboflebite. Então, foi solicitado ressonância de crânio. Aqui eu trouxe um Excel no T1. alguém quer já discutir as imagens? Ô Lucas, pode descrever nas imagens os achados. Tá? Então, aqui tem uma área que é um hematoma, né? Na região frontal à direita. Aqui a gente vê a formação de um abscesso intraparenquimatoso, né? Com uma área mais com baixo sinal central. E aqui a gente consegue ver um espessamento da menina. Pode passar? Pode voltar um pouquinho. Deixa eu te ajudar aí na descrição. Aí a gente consegue só falar que é um aumento de partes moles. Não tem contexto de trauma, então a gente não pode cravar que isso é um hematoma, né? A paciente está com a história, já contou que é um processo inflamatório, uma sinusopatia, então tem um aumento de partes moles aí da região frontal. Como é só um T1 sem contraste, e não tem outras sequências, a gente também não consegue cravar que esse seja um abscesso. É lógico que isso está levando a gente a pensar isso, mas só com essa sequência a gente não conseguiria falar. A gente conseguiria falar que tem uma lesão expansiva em região frontal, parece que o centro é mais liquefeito do que a periferia, né? Então, isso que a gente consegue falar no T1, tá bom? Não tem nada de alto sinal no T1 que sugira algum sangramento em algum derivado aí de hemosiderina, tá? Então, pode passar. E aqui eu desviei um pouquinho, tá ligado? Aqui é o cervical. Isso. Pode passar, não? Pode passar. Então, aí a sequência T2, né, confirma o aumento de partes moles. O aumento de partes moles, ele não vem do subcutâneo. Percebe que o subcutâneo do paciente tá bom. Ele é mais profundo, né? Ele é subperiosteal. Ele parece que veio ali da porção, né, do seio mesmo e foi lá para frente, do que começou na frente e veio para trás. A sequência T2 também ajuda a gente a mostrar essa lesão expansiva, né? Com um centro mais liquefeito, um centro mais branco e uma periferia branca também, mas dá para saber que ali é alguma área liquefeita central. Pode passar? Essa aqui é a foto da imagem chave. Isso, então ali foi feito o contraste, um sagital T1 pós-contraste. Não teve um realce significativo da lesão intraparenquimatosa, mas teve um realce significativo ali dos folhetos durais, né? E, e na, na parte de baixo tem uma restrição à difusão daquela porção central, né? Sugerindo aí possibilidade de um conteúdo inflamatório purulento. Pode passar, Lucas?
Aí agora já é a descrição, alguém quer tentar. Aham. Ô, Tomás, Ah, vou fazer uma pergunta nesses folhetos aí, onde parece que está um pouco coletado entre os folhetos da dor, né? Eu sim, chamo isso de abscesso dural também, ou não? Eu descrevo junto. descreve. Para mim, o espaço aí é o espaço subdural, tá? E então, para mim, tem também um abscesso aí nesse compartimento. Então, tem um abscesso intraparenquimatoso e um abscesso extraaxial, né? Pode passar, Lucas. Tá baixo. Pode começar? Pode. Os achados no pensamento em maior realce meningite predominantemente à direita, meningite associada à coleção subdural frontal à direita lobulada, com realce periférico pós, contraste, focos de restrição de difusão, em tempo, com espessura máxima de 1,6 mensurando em alta convexidade frontal, havendo ainda uma formação expansiva intraparenquimatosa frontal superior com liquefação central, apresentando restrição à difusão. Caso é um abscesso, cuja porção de perfeita média de 2,3 por 1,3. Então, é o tumor Potpur, uma complicação não neoplásica iniciada por um quadro de sinusopatia aguda, geralmente do seio frontal, caracterizado por coleção principalmente subcranial, abscesso subperiosteal e osteomielite. Aí, todos esses achados, eu consegui um artigo que ele era um relato de caso e ele mostrava todos. Epidemiologia. Então, pode acometer paciente com qualquer idade, mas a incidência aumenta na adolescência. A patogênese, a infecção, erode através do seio infectado, obstruindo para formar um abscesso subperiosteal. Como esperado, pode estar associado a uma extensão intracraniana com abscesso epidural, empiema subdural, meningite, formação de abscesso cerebral. A trombose do seio dural é outra complicação possível. Então, aqui eu trouxe um abscesso parameníngeo e um abscesso subperiosteal aqui nessa parte. E aqui mostrando o seio frontal com inflamação. A microbiologia, o agente causador geralmente reflete o tipo de espécie bacteriana responsável pela sinusite crônica adquirida na comunidade. Os agentes infecciosos mais comuns são os Streptococcus, a Haemophilus influenza, Staphylococcus e Klebsiella. As características radiológicas a TC demonstra o espessamento mucoso do seio frontal com inchaço do corpo cabeloso sobrejacente. O algoritmo ósseo geralmente demonstra um defeito na parede anterior do seio. O contraste pode demonstrar um abscesso focal e também pode permitir um melhor delineamento das comunicações intracranianas. A ressonância com a injeção de material de meio de contraste de Gadolin pode observar um realce linear precoce do gramato, uma coleção de fluido extraaxial ou uma área de cerebite, ou formação de abscesso cerebral focal. No couro cabeludo, o realce do contraste periférico ou da borda pode ser visto quando uma complicação fluida organizada está presente. Então, aqui eu trouxe essa foto, ela vai mostrar uma foto do ultrassom, né? E descendo uma coleção subgaleal heterogênea, contendo debris móveis de vermelho no seu interior. E essa foto é a próxima, ela no mesmo caso, né, no caso, que ela vai demonstrar uma formação ovalada circuncisão extracraniana adjacente ao osso frontal direito, heterogênea na periferia. Por hipodensidade central, realce capsular. O osso frontal, junto à lesão, apresenta área osteolítica de padrão permeativo, com falhas na tábua externa e interna, e continuidade da formação do seio frontal direito. E ainda uma imagem cáustica
extraaxial na alta convexidade da região parietal direita sugestiva do meningioma. Então, aqui mostrando a parte óssea. E aqui no cervical. E aqui essa última foto do caso é uma ressonância magnética, né? Demonstrando uma coleção junto ao osso frontal direito com extensão a partes mais na região frontal e osso periférico pelo contrário. A imagem da sequência de difusão evidencia a área central de recessão de difusão. Essa eu não coloquei. Mas o caso está aqui na referência, tá bom? Tá bom. Muito bom, Lucas. Se alguém quiser ver, no caso, as imagens apresentadas. Tá joia. Então, um casinho aí de uma sinusite complicada, tem não é não é um epônimo, mas é um termo, né? Pot Puff Tumor. Cara crachá, né? Uma vez vista, não pode esquecer mais. Eu acho que é o segundo ou terceiro caso, eu acho que o Marco trouxe um caso desse aqui já o ano passado, né? E veja só que esse exame foi feito uma ressonância, né, de 0,3 Tesla. Então, deu para ver todos os achados muito bem. O médico já trouxe essa suspeita diagnóstica. Ele estava preocupado também de ter uma trombose do seio venoso, mas não teve, não tinha. Fez uma angiovenosa também. Então, tinha abscesso subperestial, né, que é aí na frente, extracraniano. Tinha um abscesso extraaxial, tá? Então, toda vez que a gente acha uma coleção que ela não é no parênquima, a gente usa o termo extraaxial, se é no parênquima, intraaxial. E ela fez, né, um processo inflamatório no parênquima, que é essa parte branca sem ser a coleção, a gente poderia chamar isso só de cerebrite, e a parte liquefeita a gente chama de abscesso propriamente dito, que restringiu a difusão. Ô Fê, só desliga Eu tô o áudio. tentando, rapidinho, Tomás, que eu não sei aonde tá. E aí eu tenho duas crianças berrando, desculpa. Tranquilo, Fê, tá em casa. Eu não tô achando aqui. Tranquilo. Vamos preparar para o próximo casinho? Quem tem alguma dúvida desse caso? Só um comentário aí. Lembrar que no frontal não tem galha, né? Você nunca vai chamar de coleção subgaleal, né? A galha começa a partir da sutura para trás. Então ali realmente dá para ver que é periósteo mesmo, né? Que tá Isso. secando. Bem lembrado. Show. O João, vamos lá? Bora. O paciente nosso não fez TC, Alex. Esse paciente, aliás, ele fez TC, só que eu não tive acesso. Bom dia, meu nome é João Pedro. O meu caso vai ser orientado pelo Dr. Tomás. É um paciente de sexo feminino de 42 anos. Calma. Vamos projetar a tela. Não tá? Desculpa. Ó, gente, eu não consigo desligar. Se eu desligo, rapidinho, eu saio, eu não consigo ver a tela de vocês. Vou deixar assim só ouvindo. Foi mal. Tranquilo, Fê, manda bala. Tá aparecendo agora aí? Tá, agora tá. Desculpa. Meu caso é uma paciente de sexo feminino de 42 anos, com dor de Volta um pouquinho o outro slide. Tá joia, pode ir. uma dor tipo fisgada em região dorsal esquerda. Foi solicitada uma ressonância para ela de coluna dorsal. A primeira imagem é um sagital T1 e a segunda um T2. Alguém quer contar o achado, ver se está vendo alguma coisa aí ou não? Pedrão, Eu conheço o caso, então vai ficar fácil para mim. Pedrão, você está vendo alguma coisa aí?
Perdão. Obrigado. Vamos lá. Então, sagital T1, sagital T2. Se quiser, Sagital eu T1. descrevo. Pode, Alex. Então, a gente tem uma ressonância de coluna dorsal, sagital, T2 e T1. Aqui na altura da região dorsal baixa, um aumento do forame com uma formação de hipossinal em T2, de hipossinal em T1 e hipersinal em T2, parece até que dá uma remodelada ali no corpo vertebral e dá uma largada no forame. Nessa imagem que está passando aí. Pode passar, Lucas. Ou pro João. Agora no pós-contraste, né, a gente tem o sagital, que a lesão realça bastante pelo meio de contraste. E realmente ali no axial a gente vê que alargou, né, que deu uma remodelada, empurrando a parede posterior do corpo vertebral para a mediana ali à esquerda. E ela não parece ser do canal, né? Parece que a gente consegue delimitar bem ali o saco dural, né? Perfeito. Que leva a crer que pode ser uma lesão da raiz nervosa. Da raiz. Perfeito. Uhum. O raciocínio é esse mesmo. Parece que a lesão está fora do saco dural, né? Você vê que caprichosamente ali, ó, você tem uma interface entre a lesão, tem o saco dural, e tem a medula. Tem um espaço considerável entre o saco dural e entre a medula, e dá para ver que está para fora do saco dural, né? Então tá bem no forame e tá para fora do saco dural. Também acho que nasceu na raiz, é isso. Alguém quer dar alguma hipótese? Tomás, deixa eu perguntar uma coisa de técnica, eu não sei se eventualmente caberia, mas aqueles fiéis que a gente faz em fossa posterior lá para ver saída, né, a emergência dos pares cranianos, você conseguiria fazer aí para Sim, conseguir olhar ou não é necessário? Não, nesse caso não foi necessário, assim, a gente já conseguiu estreitar o diferencial aí pelo comportamento do realce e tal, mas a gente faz sim, quando às vezes já está fazendo o exame, o técnico já vê, ele já está autorizado a fazer um Fiesta, ou senão ele pergunta, a gente fala, manda um Fiesta. Você faz um Fiesta para realmente você ver a relação que tem do saco dural com a lesão, entendeu? Dá para fazer e deve ser feito. Na dúvida ali, deve ser feito. Toda vez que você vê uma lesão foraminal assim, ou você vê uma imagem cística, né, que você não sabe bem aonde está, você lança a mão do Fiesta que ele vai te trazer mais informação. Faz o Fiesta da coluna também. Beleza. Então vamos lá. Alguém quer dar alguma hipótese aí para essa lesão? Não? Então vai, pode ir, João. Então, como o Dr. Alex falou, a gente tem um alto sinal em T2 e um baixo sinal em T1. Aqui chamou atenção para a gente em pós-contraste, que é no T1 também. E a lesão axial aqui, a gente vê que ela está fora do saco dural, ou seja, ela é extradural, com remodelamento do neuroforame sem sinais de agressividade. Então, a impressão diagnóstica foi de uma lesão expansiva à esquerda do saco dural, extradural, alargando e remodelando o neuroforame de D11 e D12, apresentando intenso realce homogêneo pós-contraste endovenoso, sem plano de clivagem com a raiz foraminal, considerando a possibilidade de tumor de vaia neural, é o schwannoma e o neurofibroma. Então, hoje a discussão será em cima do tumor de baía neural, que são tumores que envolvem os nervos, que podem ser divididos naqueles originados da baía do nervo, que são primários, que são bem mais frequentes, e nos tumores originados de estruturas vizinhas ao nervo, que são secundários. Os primários podem ser tumores benignos, no caso é o schwannoma e os neurofibromas, ou tumores malignos. Já os secundários comprometem os nervos através da metástase. A outra forma de classificar esses tumores da medula espinhal é pela sua localização.
que tem os tumores intramedulares, que surgem dentro da medula espinhal. Um exemplo são os gliomas. Tumores intradurais extramedulares, que surgem dentro da dura mater, mas fora da medula espinhal. No caso, são os schwannomas e neurofibromas e meningiomas. E tumores extradurais, que são lesões fora da medula espinhal. No caso, são as metástases. Só volta um pouquinho aqui, só para eu complementar um rodapé de livro, e que aí a gente se deparou com ele. A lesão que a gente identificou, ela é extradural. A gente chegou à conclusão, né, que ela está fora do saco dural. O schwannoma e o neurofibroma, eles podem ser intra ou extradurais, tá? Então, nesse caso nosso, o maior componente dele era extradural, mas ele poderia ter um componente intradural. E aí ele forma aquele aspecto em halter, que é até mais característico de schwannoma, de neurofibroma, é aquele aspecto em halter, que ele vai pegar a parte do saco dural e a parte foraminal. Esse nosso, caprichosamente, ele pegou só a parte do forame. Talvez se deixar ele ali, se for acompanhando ele vai crescer e aí ele vai ter esse comportamento intra e extradural, tá? Então, o extradural não é exclusivo de metástases, né? Então, o neurofibroma, ele pode, e nesse caso, está no espaço extradural, tá? Fora ali do saco vertebral. Tá joia? A etiologia, na grande maioria das pessoas, não há uma causa específica, porém, algumas doenças genéticas raras, como a neurofibromatose tipo 1 e a tipo 2, e a schwannomatose, que causam múltiplos tumores de bainha neural. Então, aqui uma tabela para a gente diferenciar eles. O crescimento do schwannoma costuma ser lento e o neurofibroma um pouco mais rápido. O número, o schwannoma costuma ser solitário, já o neurofibroma pode ser solitário, mas também pode ser múltiplo, quando está associado a neurofibromatose tipo 1. A morfologia do schwannoma costuma ser ovalada, já do neurofibroma fusiforme ou plexiforme, quando também está associado a neurofibromatose tipo 1. E os fascículos, ele cresce a partir de um fascículo, geralmente o schwannoma, já o neurofibroma por vários fascículos. Isso até dificulta, né? Caso for um caso cirúrgico, na hora de fazer a ressecção. Pode trazer até complicações maiores no caso do neurofibroma. Os sintomas, os pacientes apresentam sinais e sintomas de compressão da medula espinhal ou da raiz nervosa, como paresia ou parestesia de membros superiores e ou inferiores, retenção urinária e constipação, ataxia da marcha, dor nas costas que se agrava progressivamente, déficits sensoriais. As características radiográficas, em geral, é uma lesão de massa demonstrada dentro do canal espinhal, às vezes com extensão para os forames neurais e região supraespinhal extradural, que é mais sugestivo de tumor da baía do nervo. No raio-x, permite avaliação do alinhamento geral da coluna vertebral e da integridade óssea, podendo demonstrar erosão, remodelação ou esclerose local. Além disso, pode evidenciar uma massa paravertebral. A tomografia ela permite a visualização com maiores detalhes anatômicos evidenciados pelo raio-x, além de demonstrar calcificações tumorais, especialmente o meningioma. Mielografia é um exame frequentemente solicitado quando há suspeita de câncer metastático para o osso e que determina se há outras lesões nos ossos de todo o corpo. A ressonância, que no nosso caso é o padrão ouro, dá mais com contraste, e as características incluem os seguintes achados: o schwannoma hipersinal em T2 com uma forma mais arredondada e o neurofibroma hipersinal em T2, geralmente fusiforme ou plexiforme. Porém, o formato não é 100% específico da patologia. Em alguns casos, é impossível distinguir o schwannoma de neurofibroma ou mesmo de um tumor maligno da baía neural. As características tumorais é que os tumores benignos podem se transformar em malignos com o tempo e alguns sinais sugerem esse tipo de transformação, que a gente tem que ficar atento. Então, tamanho maior que 5 centímetros de diâmetro, uma dor noturna, um crescimento rápido, mudança de consistência e a perda ponderal. No tratamento, os tumores metastáticos da coluna cervical têm maior probabilidade de causar instabilidade ou comprometimento neurológico e são tratados frequentemente cirurgicamente.
A ressecção cirúrgica mais radioterapia costumam ser adotados para tumor malignos da medula espinhal bem localizados. E opções não cirúrgicas incluem observação, quimioterapia e radioterapia. Há risco de perda funcional do nervo operado com alteração da sensibilidade e mobilidade pós-operatória. Tumores como o neurofibroma afetam uma quantidade maior de fascículos, tem uma chance maior de causar algum tipo de sequela quando removidos, diferente dos schwannomas. Então, eu disse naquela tabela que a gente tem apenas um fascículo envolvido. Já no neurofibroma são vários fascículos, dificultando assim a ressecção. E as referências. E agradecer pela oportunidade de mais uma aula. Beleza, João. Muito boa a apresentação aí. Interessante essa ilustração aí, né? Schwannoma pega talvez aí a bainha de um nervo só, né? De um fascículo só. E o neurofibroma pega vários, né? Então o estrago é maior na cirurgia do neurofibroma, né? Mas o médico só vai saber qual que era quando ele tirar. Esse caso provavelmente vai para cirurgia. O médico já me falou que vai operar a paciente está sintomática, e aí, trazendo o resultado, eu falo aqui para vocês. Beleza? Com certeza. Obrigado, viu? Valeu, cara. Vamos lá, tem mais um casinho. Um minutinho, só tô carregando aqui o meu login, senão meu vídeo não vai rodar. Só um minutinho. É aqui, ó. O Chrome, né? É o Chrome. Vou clicar na... Estão conseguindo ver meu slide? Sim. Beleza. Aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Alan, sou residente aqui do Hospital Maternidade Legal. Vamos apresentar um caso orientado pelo Dr. Alex. Nós temos uma paciente de sexo feminino de 71 anos, tinha um certo de dor abdominal intensa a esclarecer e foi solicitado uma tomografia derivada do abdômen total. A gente tem um videozinho. Vocês verem o exame dinâmico. Já direto com contraste, né? Sim, Contraste bem portal. exatamente. Já vi só essa fase mesmo, A contrastada. dor era onde? Não estava especificado, só vi Era dor abdominal alta. dor abdominal alta. Não tinha Que era em especificado. faixa, meio que, mas muito forte. É isso que ela falava. Parece que tem umas alças de delgado ali que estão com a parede espessada, né? Ali. Lembrar que foi de Iguatu, então a história é ruim, cara. Pode passar de novo aí. Claro.
Tinha febre, Alan? Não. Aí, ó, parece que tem alça de Delgado, ex-espessada. Ah, volta lá, vamos até, pode passar 10 vezes aí. Pode passar. Tá de novo? Tá bom. Ah, Quando eu falar para parar, você consegue parar, Alan? Consigo. Eu tô meio Mateuzinho hoje. Então para. Parece que tem um divertículo ali no coração, não tem não? No ventrículo esquerdo. Opa. Ó, Olha, tem mesmo. boa. Parece mesmo, cara. Pode passar, né? Vamos ver. Boa, Diegão. Boa. Continua, eu posso colocar mais imagem estática. Tem uma doença que dá um divertículo aí no ápice do coração, não lembro o quê, mas tem alguma coisa. Mas a discussão é essa. O Marcão me deu uma aula aí. Aqui na fase sem contraste. Com contraste. O exame de abdômen, né? A pressão que a gente fez é zero do tórax. Pô, eu não tava olhando ali de jeito nenhum, cara. Nem eu. Tava olhando arco duodenal, hipocôndrio. A parte do abdômen não tinha nada, tinha uma alteração, mas nada que justificasse a dor da Na paciente. verdade, é aquela lembrada, né? Eu deixo na minha rotina, terminei de ver o abdômen, corro no tórax, dou uma passada e encerro o exame. Acho que também Beleza. Eu faço diferente. Eu sempre olho primeiro o que não importa pro exame. Porque senão depois eu me emociono com o que eu acho no abdômen e não olho o tórax. Boa. Diegão, quer terminar a discussão aí, Diegão? Cara, tá. Parece que esse paciente ele tem história de infarto miocárdico. Cara, não tem mais nenhuma história. Na verdade, eu trouxe aqui justamente por isso, porque eu também descrevi como o Diego falou. Eu descrevi como um divertículo. Na verdade, a gente tem outras nomenclaturas e diferenciais aí que mudam um pouco a conduta e tem muito a ver com o que o Diego perguntou, né? O paciente tem história recente de infarto do miocárdio ou não, e se o paciente já tem histórico de ter conhecido essa alteração ou não, né? Então, eu coloquei como divertículo, mas não é um divertículo. E até como aprendizado, aí eu achei interessante a gente discutir, porque eu me equivoquei aí na colocação da nomenclatura, e eu achei válido aí trazer também para a gente fixar isso aí. Legal. Bom, então vamos. Pode passar, Alan. Pode explicar para nós aí o que é isso. Imagem em 3D aqui. Agradecer ao Marcão pela ajuda aí na reconstrução. Bom, normalmente a taxa de imagem é um pseudoanelismo do ventricular esquerdo, chamado de pseudoanelismo do ápex cardíaco, tá medindo 4,4 centímetros. Eu vou explicar um pouquinho sobre o pseudoaneurisma e depois eu vou explicar um pouco de aneurisma e um pouco de divertículo também. Então, vamos fazer uma relação entre eles. Normalmente, o pseudodivertículo ventricular esquerdo, eles são falsos aneurismas que resultam da ruptura miocárdica contida e são uma complicação rara do infarto agudo do miocárdio. Não devem ser confundidos com o aneurisma do ventrículo esquerdo, que são aneurismas verdadeiros contendo todas as camadas, o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. A formação do pseudoaneurisma do ventrículo ocorre tipicamente no período inicial após o infarto e é consequente a ruptura da parede livre do miocárdio. A ruptura cardíaca é contida por pericárdio aderente ou outra cicatricial.
Normalmente a ruptura miocardíaca costuma ser fatal, porém nesse cenário ela torna-se limitada pela aderência da parede pericárdica. Aqui a gente tem uma imagem no raio-x, mostrando que é um abalamento adjacente à câmara cardíaca esquerda, fazendo esse formato de bota. Então, portanto, a parede do pseudoaneurisma ela consiste apenas no epicárdio, pericárdio e o hematoma. E, em contraste ao aneurisma ventricular esquerdo, ele tem uma parede de miocárdio cicatrizado e endocárdio. A gente tem uma imagem da literatura, parecida com o nosso caso, mostrando pseudoaneurisma, só que, além disso, tinha sangramento aqui no espaço pericárdio, sugerindo uma ruptura traumática da parede apical do pseudoaneurisma. As outras associações com pseudoaneurisma têm a cirurgia de válvula mitral, endocardite bacteriana e o trauma torácico anterior. Embora rara, essa alteração ela pode ser catastrófica pelo risco iminente de ruptura, e aproximadamente 25% dos pacientes correm o risco de ruptura ventricular fatal e cerca de 30 a 45% dos pseudoaneurismas ventriculares eventualmente se romperão. Os principais diagnósticos diferenciais são, como eu já falei anteriormente, o aneurisma do ventrículo esquerdo e o divertículo do ventrículo esquerdo. Falar um pouquinho do aneurisma, são áreas de estresse cinético da parede ventricular esquerda com colo largo, em oposição aos pseudoaneurismas do ventrículo esquerdo e, portanto, frequentemente denominados aneurismas verdadeiros. A parede do aneurisma verdadeiro é mais fina do que a parede do restante do ventrículo esquerdo e contém, como eu falei anteriormente, o endocárdio, o epicárdio e o tecido fibroso fino, que é o cicatricial, que é o remanescente do músculo ventricular esquerdo. A gente tem a imagem no raio-x mostrando essa opacidade calcificada aqui apresentada na borda esquerda, um paciente com aneurisma ventricular esquerdo. Aqui uma tabelinha para diferenciar o pseudoaneurisma do aneurisma. Aqui o aneurisma verdadeiro, que é localizado em áreas cinéticas do tecido miocárdio, composto por todas as camadas, de colo largo, e ocasiona normalmente insuficiência cardíaca e arritmias cardíacas e tem baixo risco de ruptura. Enquanto o pseudoaneurisma, por diferença, ele já tem um alto risco de ruptura, pode conter trombos, ele tem presença de colo estreito e tem a ausência de endocárdio e do miocárdio. Aqui a gente tem outra imagem da literatura de um aneurisma verdadeiro, mostrando aqui essa imagem em topografia da câmara esquerda. Aqui, no caso, com calcificação periférica, ajudando a gente a enxergar, delimitar a lesão. E falar um pouco de divertículo ventricular esquerdo, que é uma bolsa ou um saco que se ramifica a partir do ventrículo. Ele tem um tamanho variável que pode variar de 5 mm até 90 milímetros. Ele pensa que surge como uma anomalia de desenvolvimento por volta da 4ª semana embrionária e sua conexão com o ventrículo pode ser estreita ou larga. São comumente encontrados no ápice e na região perivalvar. Aqui a gente tem uma imagem de uma ventriculografia mostrando o divertículo. Aqui. E aqui uma imagem de uma ressonância cardíaca mostrando também o divertículo. E aqui é um caso mais raro de um diagnóstico diferencial, que é o ventrículo esquerdo com dupla câmara. Ele é caracterizado pela divisão da câmara ventricular em 2 câmaras por um tecido muscular normal. Essa normalidade é melhor diferenciada do aneurisma e pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo pelo fato que o ventrículo com dupla câmara ele apresenta movimento contrátil durante a sístole. E no aneurisma ventricular, a formação das câmaras da parede ventricular é incompleta, assim como ela se expande levemente devido ao aumento da pressão durante a sístole. Aqui só a imagem mostrando esse ventrículo em dupla câmara. Uma ressonância cardíaca também. Olha aqui as referências que ele trazer para vocês. Chefe, quer falar mais alguma coisa? Ô, Alan. Fala, chefe. Alan, a diferença entre o aneurisma e o divertículo
é que o aneurisma, eu não entendi a diferença entre os dois. O divertículo é congênito, Matheus. É, O o divertículo ele divertículo é ele é congênito. congênito e ele E ó, normalmente está contido, ele não abaula. É raro o divertículo abaular, só quando ele é muito grande, né? tá. O aneurisma, como ele tem discinesia da parede, aquela parede fica fraca. Então ele abaula e o solo é largo. Já Então, o divertículo ele é das camadas para dentro, entendeu? É mais ou certo. menos essa ideia. Eu posso dizer que o pseudoaneurisma, ele não tem todas as camadas, o aneurisma, ele tem todas as camadas, porém tem área de fibrose, E o e o biomédico tá morto, divertículo, claro. é congênito e tem todas as camadas. Isso, basicamente a Show. diferença É é isso mesmo. Só que Exatamente. o divertículo não abaula o contorno externo, parece. na maioria das vezes. É legal ver. Quando Quando ele é ele muito Esse, grande, ele esse abaula. aí o caso aí do exame, então seria um pseudodivertículo, é isso? É um Pseudoaneurisma. é aneurisma. Pseudoaneurisma, é. Desculpa. Isso. É. Quando ele abaula, eu vi na literatura quando o divertículo ele abaula a parede, às vezes fica até um pouco difícil de você diferenciar entre o aneurisma e o divertículo. Então, Ah, muitas vezes fica meio difícil. Aí muitas vezes você tem que lançar a mão da história para saber se o paciente já tinha um histórico disso, para saber se é algo congênito ou se tem uma relação com um infarto, que é um pouco difícil mesmo diferenciar. É, e Parece aí que tem o tamanho ali também, fala do divertículo até, tem um tamanho ali, pequenininho, bem pequenininho, né? Sim, não, então, ele é bem variável, né? De 5 milímetros a 90 milímetros. É que também, 9 milímetros é pequenininho, né? não, Ah, é 90, 90 milímetros o divertículo? isso. exato. Ah, é grande. Mas a ideia também é que outros exames vão trazer a parte da discinesia daquela parede, né? A parte de alteração de condução, tudo isso vai envolver o diagnóstico final, né? Eu achei interessante colocar esse caso, porque é um caso que chegou apressado, libera, e assim, vi a alteração, mas descrevi da maneira equivocada, né? E, na verdade, depois que você lê e entende um pouquinho, a gente vê que a maioria dos pseudoaneurismas, eles já são diagnosticados quando o paciente tem um hemoperitônio, um hemopericárdio e um tamponamento cardíaco. Então, assim, não é um achado comum por conta disso, porque normalmente ele complica, né? E eu achei interessante trazer para a gente lembrar de sempre olhar ali a base torácica e mesmo na hora do sanhaço aí, da galera te cobrando, libera o exame, tentar descrever, talvez, ali e tentar procurar rapidinho ali, que eu acho que se eu procurasse um pouco mais, eu chegaria no diagnóstico melhor aí do paciente. Nossa, excelente caso, eu nunca tinha visto. Eu até assisti uma aula de variantes anatômicas, mas eu sinceramente eu não lembrava, né, dos termos aí. É muito relevante isso aí, porque tem pouco conhecimento e a gente, por não ter conhecimento, às vezes a gente nem avalia ali, né? A gente passa rapidão e então assim, se tiver mais casos desse ou até algum artiguinho aí que faça de variante anatômica da área cardíaca, eu acho que é bem interessante aí para algum residente trazer um resuminho desse aí para nós, para sedimentar melhor o conhecimento nessa parte aí, porque eu acho que é bem raso hoje, tá? Acho que é talvez até pela frequência que aparece. Mas se É precisar verdade. também, sempre manda uma mensagem pro Marcão, que o Marcão é um especialista nessa área aí. É Exato. verdade. Então não Marcou a precisa, nossa referência. pega o Coitado celular do de mim. Marco, não precisa a gente mostrar artigo nada aí, vai. É aquele negócio, né? Quem não sabe que procura, não sabe quando encontra, né? Exatamente, Tipo não assim, interpreta o que acha, né? Show de bola. muito Vamos. bom. Eu acho que hoje teve recorde de participante, né? Teve 21. Eu não lembro se teve mais Online, você participantes. diz? É, Mais os meninos que ficam junto ali.
É. Aqui em casa tem mais 2 além de mim, né? Ah, Somos- verdade, ainda. A Fernanda anda em bando também. A Fernanda só anda com quadrilha, só. Desculpa aí, gente. Tô meio confusa. Ai, ai. Show de bola, Fê. Valeu aí. Vamos dar um joinha aí, galera. Pra dividir aí, fazer uma fotinha aí para nós. Bom final de semana aí. Eu tô esperando o caso da galera da Tomovale aí, hein? Vocês estão muito quietinho aí, hein? Só nos bastidores. Eu quero um caso de vocês aqui, hein? Ó, o Igor tem um caso aí. Ó, o Pedrão direto da pescaria ali, pelo que eu tô vendo. Tô no estacionamento da Santa Casa. O que dá na mesma, né? Tá na selva parando o carro. Puta. Valeu, moçada. Bom final de semana. Falou, valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Bom dia final pra de vocês. semana. Bom final de semana para vocês. Tchau, bom final de semana. Obrigada. Valeu, mano.